Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar sobre equação de segundo grau. Sabe aquela que a gente lembra logo de Bhaskara quando a gente escuta falar? Pois é ela mesma. Mas será que antes de Bhaskara existir, a gente sabia resolver a equação de segundo grau? Como é que a gente fazia? Vamos desvendar esse mistério comigo? Então fica aí no vídeo até o final, se inscreve no canal se você não é inscrito, curta aí o vídeo se você está gostando do conteúdo, certo? E vamos lá que eu tô doida para descobrir esse mistério. E aí, pessoal, antes de desvendar aí o nosso mistério, eu preciso primeiro de algumas definições, certo? Então, o que é uma equação de segundo grau? Vamos lembrar aqui uma definiçãozinha bem básica para vocês. Então, é toda a equação do tipo ax² mais bx mais c. Meu a, b e c, eles são números reais, eles são os coeficientes da minha equação. Só que existe uma restriçãozinha aqui para o meu valor de A. Qual é a restrição? O meu A aqui ele tem que ser diferente de zero. Por quê, professora? Porque se meu A for zero, então 0 vezes qualquer outro número vai dar zero. Então, eu ia anular aqui, ó, essa minha parcela. E aí, se essa minha parcela for nula, então eu ficaria só com essa segunda parte, que é uma função do primeiro grau, certo? Que seria uma equação do primeiro grau. Então, eu preciso desse termo aqui elevado a 2, certo? Esse termo ao quadrado para eu ter minha equação do segundo grau. Beleza? Então, A, B e C são números que pertencem aos reais. A tem que ser diferente de zero e eles são chamados de coeficientes da minha equação de segundo grau. Ok? X é a nossa incógnita. Então, tem aqui um x ao quadrado, que é uma incógnita, e a mesma incógnita aqui, só que é elevada a 1. Ok? Aí, vamos ver aqui alguns exemplos de equação de segundo grau. Eu tenho x ao quadrado mais 2x igual a zero. Vamos tentar identificar aqui quem são os coeficientes dessa equação. Eu tenho aqui a equação que o a é 1, porque o a é o coeficiente que acompanha aqui, ó, o meu x ao quadrado, ó. Então, é 1. Eu tenho que meu coeficiente B, ele é 2. E o coeficiente C, professora, ele não está aí agora. Deixou de ser a equação de segundo grau? Não, não deixou. Eu tenho que meu coeficiente C, ele sabe quanto é? É 0, gente. Ele não está aparecendo aqui porque ele é 0. E aí, quando eu tenho um coeficiente aqui nulo, eu vou dizer que essa equação, ela é incompleta. Incompleta. Certo? Aí vamos aqui para o outro exemplo. X² menos 10x mais 16 igual a zero. Quem seria aí o meu coeficiente A? A seria 1. Meu coeficiente B é menos 10, certo? Que é o coeficiente aqui, ó, que acompanha o x. E meu coeficiente C, ele é igual a 16. E essa equação aqui, ela tem todos os coeficientes diferentes de zero, então ela é completa. Beleza? E aqui no número 3 eu tenho x² menos 4 igual a zero. Eita, tenho que meu coeficiente A é 1. Ele pode ser diferente de 1, tá, gente? Só foi aqui uns exemplos que eu peguei. Então, meu coeficiente A aqui é 1. Meu coeficiente B, eita, cadê o coeficiente B? Eu não tô vendo, professora. Não tem x aí. Então, é porque meu coeficiente B, ele vai ser quanto? Ele vai ser 0. E aqui, meu coeficiente C vai ser menos 4. E essa equação, ela é dita incompleta, porque o B é nulo, certo? Lembrando que B e C, eles podem ser zero, porque eles são números que pertencem aos reais, só que não pode ser zero é meu coeficiente A, porque se ele for nulo, isso daqui deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Tranquilo? Bem, depois de ter visto aí as definições, e agora como resolver? Aí vem logo, ó, aquela ideia da gente. A gente pensa logo em Bhaskara, porque olha, quem passou pela escola leva Bhaskara na mente, não tem para onde. Só que antes de Bhaskara existir, lá na Babilônia foi encontrado um registro de um problema que era o seguinte: pede-se o lado de um quadrado, sabendo que a diferença entre a área desse quadrado e seu lado é o número 870. Vamos pensar aqui, né? Vamos tentar modelar esse problema, escrever ele com a simbologia matemática que a gente conhece.
Então, ó, pede-se o lado de um quadrado. Eu não sei quem é o lado do quadrado, não sei qual é a medida. Então, eu vou chamar, sabe de quê? De x, que é a minha incógnita. Então, pede-se o lado de um quadrado, sabendo que a diferença entre a área... Como é que a gente calcula a área do quadrado, gente? A área do quadrado é x ao quadrado, certo? Seria o lado ao quadrado. Então, a diferença entre a área desse quadrado e o lado, certo? Então, o lado do meu quadrado aí, ele mede x, vai ser 870. Quando a gente fala de diferença, a gente tem que lembrar logo da operação de subtração. Então, seria aqui, ó, x quadrado menos x, né, que é a diferença entre a área e o lado, vai dar aqui 870. E não é que isso é uma equação de segundo grau, mas, professor, o exemplo que a senhora mostrou no slide anterior era ax² mais bx mais c igual a zero. Então, vamos ajeitar. Peraí. X² menos x. Esse 870 que está aqui no segundo membro é como se ele passasse para o primeiro membro o quê? Subtraindo. Então, 870 igual a zero. Pronto. Agora virou uma equação de segundo grau. Que eu tenho aqui, ó, que meu A é 1, meu B é menos 1 e meu C é menos 870. Mas como é que o pessoal resolveu esse problema? Porque não existia Bhaskara aí. Bhaskara ele viveu na Índia, viveu depois disso daqui. Certo, gente? Como é que o pessoal fez para resolver esse problema? Sabe o que é que eles usaram? Eles usaram completamento de quadrado. Só que antes de chegar no completamento de quadrado, eu vou lembrar a vocês um produto notável, certo? Então, o produto notável que eu vou querer que vocês lembrem é esse daqui, ó. Eu tenho A mais B ao quadrado. Isso é igual a quanto? Bem, se eu tenho um termo aqui, um número, um valor, uma incógnita que está elevado ao quadrado, esse expoente aqui, ele significa o quê? Que eu tenho dois fatores dessa minha base aqui, né? Iguais. Então, isso é A mais B que multiplica A mais B. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer propriedade distributiva, ó. A vezes A vezes B. Depois, B vezes A e B vezes B. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, que A mais B ao quadrado vai ser igual a vezes A ao quadrado. A vezes B, A, B. B vezes A, B, A. E B vezes B, B ao quadrado. Só que a gente sabe que na multiplicação, essa propriedade aqui tem a propriedade comutativa, né? A vezes B é igual a B vezes A. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. A mais B ao quadrado igual a quadrado mais AB mais AB, né? Porque são iguais aqui, mais B ao quadrado. É comutativo, então posso fazer essa troca sem problema. Então, A mais B ao quadrado vai ser igual a quadrado, ó. AB mais AB vai dar, sabe quanto? 2AB mais B ao quadrado. E esse aqui, pessoal, é o nosso produto notável, certo? Quando a gente tiver já uma coisa aqui dessa forma, aparecer um A mais B ao quadrado aí pra gente, a gente já pode escrever sem precisar fazer toda essa continha, que isso seria o quê? O quadrado do primeiro número mais duas vezes o primeiro número vezes o segundo número mais o quadrado do segundo número, certo? A gente sabe que isso está correto porque a gente percorreu aqui, ó, todo esse processo daqui para mostrar que isso é verdade. Tranquilo? Mas, professora, o que é que isso tem a ver com a minha equação de segundo grau? Vamos fazer de conta aqui, por exemplo, que meu A é x e meu B é 2, por exemplo. Então, ó, x mais 2 ao quadrado, quem seria? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro número vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que eu vou ajeitar aqui, vai ficar, ó, x quadrado mais 4x mais 4. Veja, ó, é nossa equação lá do segundo grau, tá, gente? Então, a gente vai tentar transformar lá o método de completamento de quadrado
vai tentar sair desse lado para a gente chegar desse. Porque se isso é uma igualdade, ela vale para os dois lados, certo? A gente é sempre acostumado a percorrer assim, ó, da esquerda para a direita. Mas agora a gente vai tentar fazer o caminho inverso. Vai ser da direita para a esquerda. Porque a gente sempre sabe ó, que A mais B ao quadrado é fácil escrever isso daqui. Mas agora a gente vai ter isso daqui e vai tentar voltar. Beleza? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, x² mais 6x mais 9 igual a 0. Aí quero escrever isso daí na forma de A mais B ao quadrado, certo? Aí bora lá. Quem seria? Eu sei que é o quadrado do primeiro número mais 2 vezes o primeiro número vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, se eu estou fazendo o quadrado do primeiro número, significa que esse meu primeiro valor aqui, ele é quanto? Ele é x, certo? Então, teria aqui o x. No lugar desse meu A, seria x. Mais, agora eu tenho que descobrir quem é esse B, né? Eu tenho aqui, ó, que 2 vezes o primeiro número vezes o segundo. Então, se meu primeiro número é x, então significa que esse meu número aqui, 6, ele está multiplicado por quanto? Por 2. Para eu descobrir que número é esse, eu vou fazer o quê? Operação inversa, eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. Então, meu outro número aqui, ó, ele seria 3. Mas será que faz sentido? Ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eita, quando eu levar 3 ao quadrado, vai dar 9. Então, fez sentido. Então, x mais 3 ao quadrado é exatamente igual a x² mais 6x mais 9, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Onde tem aqui x ao quadrado mais 6x mais 9, eu vou substituir aqui por x mais 3 ao quadrado. Vai ficar x mais 3 ao quadrado igual a 0. Então, pessoal, preste atenção. Eu tenho agora um número que elevado ao quadrado vai dar 0. Então, o que é que isso significa? Significa que esse número daqui de dentro, ele tem que ser quanto? Ele tem que ser 0. Porque o único número que é elevado ao quadrado que dá 0 é o próprio 0. Ou seja, eu tenho aqui, ó, que x mais 3 igual a 0. Portanto, meu x vai ser igual a menos 3. Beleza? Isso aqui é a raiz da minha equação de segundo grau. Então, veja o que é que a gente fez. A gente tinha lá, né? Vamos lembrar aqui. A mais B ao quadrado igual a quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, a gente sempre sai do primeiro membro aqui para o segundo. O que a gente fez aqui, ó, foi sair do segundo membro e escrever agora na forma do primeiro membro. Eu tinha meu a quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E aí fui escrever aqui dessa forma, certo? Então, a gente resolveu uma equação de segundo grau sem usar Bhaskara. Não é incrível? Bora lá. Próximo exemplo. Eu tenho aqui x² mais 6x mais 5 igual a 0. A gente acabou de ver lá no exemplo 1 que para isso daqui usar o produto notável, né? Esse número aqui tinha que ser quanto? Tinha que ser 9. E agora, professora? Pronto. Já não sei mais fazer. E agora, gente, vamos fazer uma mágica, né? Mas não é bem uma mágica. Como a gente não é mágica, a gente usa os truques. Não existe mágica, existe truques. Então, a gente vai fazer uns truques aqui matemáticos para que isso dê certo. Eu tenho isso aqui, ó. Vou focar nessa parte daqui, ó. Certo? Que seria o quadrado do primeiro número. Então, começa tudo certinho, ó. O quadrado do primeiro número mais... Aí aqui seria 2 vezes... Para dar 6, eu tenho que multiplicar por quanto? 2 vezes 3x. Então, já está aqui, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro número vezes o segundo. Aí, o que é que tem que aparecer aqui? Tem que aparecer o quadrado do segundo número. Então, eu vou colocar aqui. Quem seria o quadrado do segundo número? Seria meu 3 ao quadrado. Mas, professora, aqui é 5. Mas fique tranquila, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou somar 3 ao quadrado aqui de um lado. Professora, não vai alterar minha equação, não? Pronto, agora você chegou onde eu queria. Se eu vou somar um número lá no primeiro membro, o que é que eu tenho que fazer no segundo membro? Eu tenho que somar o mesmo número. Para quê? Para não desequilibrar minha balança, certo? Vocês lembram lá do vídeo da equação? Eu vou deixar o card aí e você dá uma assistida para você lembrar, tá bom? Então, o que eu faço no primeiro membro da equação, eu tenho que fazer também no segundo membro para não alterar minha igualdade.
E agora vamos lá, continuar aqui resolvendo isso. Agora eu vou juntar essa parte aqui, ó. Eu vou olhar só para cá, certo? Então, vou ficar x² mais 6x mais 9, certo? Mais, vou repetir aqui o 5, igual a 9. Vou deixar no primeiro membro só essa partezinha aqui que eu estou interessada. Mais 6x mais 9. Esse 5 que está somando é como se fosse para o outro lado subtraindo. Então, 9 menos 5. Vou repetir aqui, ó. x² mais 6x mais 9 igual a 4. Só que a gente sabe que x² mais 6x mais 9, isso aqui é um produto notável. É x mais 3 ao quadrado. Vamos ver se dá certo? Ó. Quadrado do primeiro número, ok. 2 vezes o primeiro número vezes o segundo número, 6x, ok. Mais o quadrado do segundo número, então 9, ok. Isso aqui tem que ser igual a 4. Aí vamos pensar agora o seguinte. Qual é o número ou quais são os números que elevado ao quadrado vai dar 4? Bem, como eu estou trabalhando aqui nos números reais, existem dois números que assumem isso daí. Seria o menos 2 ao quadrado é 4, e o 2, que é ao quadrado, também é 4. Ou seja, eu tenho que esse meu x mais 3, ele pode assumir dois valores. Ele pode ser menos 2 ou ele pode ser 2. Então, olha o que eu vou escrever aqui agora. Eu vou dizer que x mais 3 tem que ser igual a 2 ou x mais 3 tem que ser igual a menos 2. Se x mais 3 for igual a 2, é porque x vai ser igual a quanto? A 2 menos 3, x vai ser igual a menos 1. Então, meu valor de x ele pode ser menos 1 ou, vamos lá, x igual a menos 2 menos 3, x igual a menos 5. Ou x pode ser menos 5. Vamos testar aqui, ó. Menos 1 mais 3 vai dar 2, ao quadrado 4. Então, é a solução da minha equação. Vamos testar menos 5. Menos 5 mais 3, menos 2, ao quadrado 4. Também é solução. E aqui eu teria duas soluções para a minha equação de segundo grau, que seria menos 1 e menos 5. Então, oxe, professora, a gente chegou à resposta disso daí sem usar Bhaskara? Pois é, a gente usou o quê? Completamento de quadrado, que era lá o que os babilônios faziam antes de Bhaskara existir. Certo, gente? Então, bora passar adiante aqui mais um exemplo. Eu vou agora para a ideia geométrica do que acontece. Por que a gente chama isso de completamento de quadrado, professora? Eu não entendi essa parte. Então, vamos aqui desvendar isso aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado. Ele, geometricamente, ele representa a área, ó, desse meu quadrado aqui. Um quadrado de lado x. Aí eu tenho, ó, mais 6x. O que é que seria 6x? Seria esses dois, ó, retângulos que estão aqui em verde, que a área deles é 3 vezes x, ó. 3 vezes x, 3x. Eu vou até anotar aqui, ó. 3x, aqui também seria 3x. Então, quando eu juntar 3x com 3x, vai dar 6x. Mas aí não formou um quadrado, né? Quando eu juntar área 1 com área 2 com área 3, não formou um quadrado. Então, para completar o quadrado, eu preciso acrescentar aqui, ó, quem seria essa área, né, do quadrado que eu chamei aqui de A4. Então, se esse lado aqui vale 3 e aqui embaixo também vale 3, então 3 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 9. Então, para que isso forme um quadrado, né, eu preciso somar 9 aqui. E aí sim, a gente tem que essa área, né, que aqui é a soma de várias áreas, é a soma da área 1. Esse daqui vai ser a soma da área 2 mais a área 3. E esse 9 vai ser a soma da área 4. Só que a soma de todas essas áreas é a área desse quadrado grandão. Concordam comigo? E como é que eu calculo a área do quadrado grandão? Né? Base vezes altura, né? Eu vou fazer o lado ao quadrado. Qual é o lado do quadrado grandão? É o valor de x mais 3. Então, eu vou ter x
mais 3 ao quadrado, que é o lado ao quadrado. Então, a ideia geométrica de fazer o completamento de quadrado é essa aqui, certo? Eu completei, acrescentei aqui um número para que eu pudesse, né? Acrescentei uma área para que eu pudesse ter a área de um quadrado maior, certo? E essas coisas, elas são equivalentes. Beleza? Então, vamos para mais algum exemplo. Aqui, gente, eu tenho outra forma de resolver uma equação de segundo grau, que dessa vez eu não vou fazer por completamento de quadrado, eu vou fazer por fatoração. Então, quando eu falar em fatoração, a gente tem que lembrar logo de fatores, certo? Fatores é produto. Então, eu vou lembrar de multiplicação. E aí, o que é que eu vou fazer? Preste atenção aqui, ó. Eu tenho o elemento x aqui eu também tenho o elemento x. Então, eu tenho elementos iguais. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em evidência. Vou colocar esse aqui na frente. Vai ser x que multiplica. Aí, esse valor de x, ele tem que multiplicar aqui um número, de forma que, quando eu fizer essa multiplicação, eu volto ao que eu tinha aqui em cima. Então, x vezes quanto vai dar x ao quadrado? X vezes x. Aí, vou repetir aqui mais. X vezes quanto vai dar 2x? X vezes 2. Isso aqui é igual a zero, ó. Veja que se eu multiplicar x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x igual a zero. Então, tudo certo. Aí, o que é que eu fiquei? Eu fiquei com um produto de dois números que está dando zero. E quando é que a multiplicação entre dois números dá zero? Quando um dos meus dois números for zero. Então, eu tenho que ou esse valor de x é zero, ou x mais 2 vai ser zero. Então, eu vou ficar com a seguinte coisa aqui, ó. Ou x igual a zero, ou x mais 2 igual a zero. Ou seja, x igual a menos 2. E aí, eu tenho duas soluções para a minha equação. Será que é verdade? Vamos testar. 0 ao quadrado, 0. Mais 2 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Ok. Vamos testar o menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes menos 2, menos 4. 4 menos 4, 0. Então, ok também. Esses dois valores de x, eles são raízes da minha equação. E a gente acabou de resolver uma outra equação de segundo grau sem usar Bhaskara. Certo? Professora, e quando é que Bhaskara vai aparecer? Eu já estou ficando com raiva disso. Calma, calma. Aí, depois de um tempo, lá na Índia, né, Bhaskara surgiu e ele pegou uma equação dessa daqui, genérica, e foi tentar descobrir a fórmula, certo? Vamos tentar descobrir uma fórmula de como resolver isso daí. E ele usou completamento de quadrado, tá, gente? Então, olha a ideia de Bhaskara. Ele fez assim. Ax quadrado mais bx igual a menos c. Tá aí tranquilo, né? Pegou o c que estava aqui positivo e jogou lá para o outro lado negativo. Aí fez o seguinte, já sei, vou dividir aqui tudo por a. Então, ele foi dividir tudo por a. Eu vou até botar aqui de vermelho, para ficar destacado. Vou dividir agora tudo por a. Quando ele dividir tudo por a, vai ficar a dividido por a, 1. Então, ficou aqui x quadrado. Mais b dividido por a, x, igual a menos c sobre a. E aí ele pensou na ideia do completamento de quadrado. Eu tenho aqui, ó, o quadrado do primeiro número, mais 2 vezes o primeiro número vezes o segundo. Aí tá faltando o quê? Mais o quadrado do segundo. Então, vamos descobrir primeiro que segundo número seria esse. Eu já sei que o primeiro é x. Então, meu primeiro número aqui seria x. Aí, sei que esse número aqui, ó, seria quadrado do primeiro número, que é x, né? Aí, 2 vezes o primeiro número vezes o segundo, que eu vou chamar aqui de S, tem que dar quanto? Tem que dar aqui, ó, B sobre A, X. Então, eu vou resolver essa continha aqui. Vai ficar, ó, X, que está multiplicando, passa para lá dividindo. Esse 2 que está multiplicando também passa para cá dividindo. Então, o meu segundo número vai ser B sobre 2A. Perceba que, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quando eu multiplicar aqui por 2 e por x, eu volto para o que eu tinha aqui. Então, o que é que está faltando eu somar aí para ter o quadrado agora do segundo? Eu vou ter assim, ó, x ao quadrado mais b sobre a x
Aí, mais o quadrado do segundo número. Então, eu vou pegar esse número aqui e elevar ao quadrado. Então, b quadrado sobre 4a quadrado. Certo? Só que o que eu somo de um lado, eu tenho que somar do outro para não alterar aí minha desigualdade. Aí, vou somar aqui, ó. b quadrado sobre 4a quadrado. E aqui agora, gente, eu já sei, né, que é meu produto notável, x mais b, sobre 2a ao quadrado, que vai ser igual... Aí, ó, vamos fazer logo essa soma. Eu tenho denominadores diferentes, certo? Então, eu vou tirar aqui o MMC, que é 4a ao quadrado. Então, vai ficar 4a ao quadrado dividido por 4a, vai dar... Aliás, 4a ao quadrado dividido por a vai dar 4a. Eu já disse a resposta. E 4a vezes c vai dar 4ac. Mais 4a quadrado dividido por 4a quadrado, 1. 1 vezes b vai dar b ao quadrado. E aí, agora, o que é que eu vou fazer? Já começou a aparecer coisas que eu conheço. Ó, b quadrado menos 4ac. Eita, eu já estou recordando, professora, dessas coisas. Agora, eu vou tirar a raiz quadrada. Ó. Vai ficar x mais b sobre 2a igual. Aí, vai ficar a raiz quadrada disso aqui, ó. Raiz quadrada. Eu vou já escrever do jeito que a gente conhece. 4ac sobre... Opa, o lápis falhou. Sobre quem é a raiz de 4a quadrado? É 2a. Só que isso aqui, gente, eu vou botar mais ou menos. Por quê? Porque esse valor aqui, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando elevar ao quadrado, para eu voltar ao que eu tinha antes, tá? E aí, vou fazer o seguinte agora. Vou passar esse valor aqui para o outro lado subtraindo, certo? Vai ficar aqui bem pequenininho. X igual, vai ficar menos b sobre 2a, mais ou menos, raiz de b quadrado, menos 4ac sobre 2a. Isso aqui é a nossa fórmula de Bhaskara, certo? É a famosa. Eu preciso o quê, então, para descobrir as raízes da minha equação? Eu preciso saber quem são os coeficientes, a, b e c. E aí, a fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos, raiz, que a gente chama isso daqui de delta, certo? A gente chama de delta, esse b quadrado menos 4ac, sobre 2a. E aí tá a nossa famosíssima, beleza? E agora vamos para o último exemplo. Então, vou escrever aqui a fórmula de Bhaskara só para a gente recordar. Então, eu tenho que x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, vou deixar aqui quem seria meu delta é b quadrado menos 4ac. E aí, essa daí é a fórmula. Vamos usar agora ela para resolver. Então, preciso identificar quem é A, quem é B, quem é C. Então, meu A aqui é 1, que é o coeficiente aqui que acompanha o x ao quadrado. O B é menos 5 e o C é igual a 6. Então, vamos primeiro calcular o delta, tá certo? Então, vai ser B ao quadrado, então, menos 5 ao quadrado, menos 4A, que é 1, e C, que é 6. Então, delta vai ser igual a 25 menos 24. Delta é igual a 1. Agora, vou substituir. Quem é x? É menos b, então vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de delta, então raiz de 1, sobre 2 vezes a, então 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a negativo com negativo, positivo. 5 mais ou menos raiz de 1 é 1 sobre 2 vezes 1, que é 2. E aí, eu vou ter dois valores para x, que eu vou chamar aqui de x'. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E tem o x duas linhas, que seria 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Certo? Então, eu tenho duas raízes aqui para minha equação de segundo grau, agora resolvendo por Bhaskara. Professora, beleza. E agora, depois de tudo isso, como é que eu faço? Eu
qual método que eu vou escolher para resolver a equação de segundo grau? O método que você quiser, que você se sentir mais à vontade, certo? Isso aqui foi mais para vocês, como curiosidade, saberem que nem sempre existiu Bhaskara. Lembrando que Bhaskara, ele resolve 100% dos casos aqui de equação de segundo grau. Se o B for zero, se o C for zero, também resolve. Sempre Bhaskara vai conseguir. Então, se você quiser sempre usar Bhaskara, não tem problema nenhum. Pode ficar à vontade, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.